Condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 7 da noite. Você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Os temas do dia. Você aprovaria a contratação de Andrigo no Guarani? Bugre tem um interesse na contratação, jogador que já atuou pela equipe do Guarani em 2021. Andrigo está na pauta. Você aprova a contratação do Andrigo? E para os pontepretanos, você acha que a Ponte deve jogar a Copa Paulista? Pensando na vaga da Copa do Brasil 2024? Claro que isso tem um custo, né? Campeonato não tem nenhuma rentabilidade, pouca visibilidade, mas dá vaga para a Copa do Brasil. Fosse você o responsável, você colocaria o time para disputar a Copa Paulista? Sim ou não? Disserte a respeito do assunto, vai ser legal demais ter a sua participação. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde para você. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos às pautas do programa de hoje, né? São pautas interessantes, né? Afinal de contas, essa possibilidade da repatriação do Andrigo me parece boa. Tem muita conversa antes da eleição, essa coisa toda, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Mas o interesse me parece que é firme e se trata de um bom jogador. Um jogador que esteve no Guarani um passado não muito distante, 2021, se eu não estou enganado, e se ouve bem. Não era titularíssimo, mas ele ajudou muito o Guarani e a torcida tem muito respeito por ele. Então, caso seja possível, nem sei se é possível isso, quanto ganha, se ele pode romper contrato onde ele esteja nesse momento, mas, tecnicamente falando, é um jogador de meio campo muito interessante. Você acha que a Ponte deve jogar a Copa Paulista? Eu não vou falar de parte financeira, vou falar em termos de atalho para a Copa do Brasil. Acho que sim, mas desde que ela dispute com um time pronto para tentar vencer esse campeonato. Não é o terceiro time da Ponte do Campeonato Brasileiro, não. Tem que montar uma estrutura para esse time. Você pode até utilizar os jogadores reservas do time que vai disputar o Brasileiro, mas você tem que ter uma estrutura que ande paralela, independente da estrutura do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se isso é possível, nem está dentro do orçamento. Agora, eu pensaria com muito carinho nessa possibilidade, porque a Copa Paulista aí é um atalho para a Ponte, se vencer, voltar à Copa do Brasil no ano que vem, Batista. Nós vamos debater algumas pautas importantes. Vamos falar da Ponte Preta e o Fábio Sanches. Tem uma entrevista com ele. Hoje ele deu uma entrevista à assessoria da imprensa Thiago Toledo. E ele fala sobre virar a página da Copa do Brasil e focar na Série A2 do Campeonato Paulista. CBF e STJD vão analisar o ocorrido com o Hélio dos Anjos no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Macaca tenta solucionar o problema com o transfer ban para se reforçar, para ir no mercado e se reforçar para a disputa da Série B. São 6 pendurados para a última rodada da Série A2. Amaral, Luiz Felipe, Dudu, Gui Pira, Jean Carlos e Eliel. Só tem um titular, Amaral. Mas o que você faria numa situação como essa, hein? Quem tomar cartão amarelo nessa rodada desfalca na primeira partida
do mata-mata, quartas de final. Os cartões serão zerados, mas quem tomar dessa rodada está fora. E aí o que você faria, fosse você, o Hélio dos Anjos, numa situação como essa? Vamos debater aqui também sobre o Guarani. Tem uma entrevista com o Anderson. Ele projeta a partida diante da Lusa, jogo marcado para amanhã, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro, com a narração de Leandro Bolles. Mercado da bola, Meiandrigo, atualmente na Coreia do Sul, está na pauta do Guarani. Lateral Heitor do Internacional, rebaixado com a Ferroviária, também está na mira. Mercado de saídas, Iago Henrique acertou com o CSA após 5 jogos no Bugre. Genison e Lucas Marques também não devem ficar. E o outro, que está de saída é o Bruno Michel. Mercado de renovações. Bruno José e Giovanni Augusto devem assinar novos contratos. Período 2 anos. Richard Rios, na mira de clubes europeus, também deve renovar o contrato, a multa passando de 12 milhões para 25 milhões e o contrato que será assinado em breve vai até 2025. Richard Rios não sai na primeira janela. Ele vai disputar uma parte da Série B e aí na segunda janela internacional, aí sim ele deixa a equipe do Guarani, muito provavelmente vai para o exterior, já que com essa multa de 25 milhões, dificilmente vai aparecer algum clube brasileiro para pagar esse dinheiro todo aí para o Guarani Futebol Clube. 17:08, um rápido intervalo e voltamos já já. Vai mandando para cá suas mensagens e atenção, dentro de instantes, você que é Ponte Pretano saberá o que fazer para ganhar 10 ingressos para o jogo da Macaca. Enfrenta o Noroeste domingo, 3 da tarde. Ingresso que você vai retirar lá mesmo no Majestoso, na loja da Macaca. Então, fique ligado e meta o dedo no botão aí, dê um joinha para nós. Manda like. Manda like, dê um joinha para nós. E já já nós vamos aqui divulgar o que você vai fazer para concorrer a 10 ingressos. 17:09. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19-3756-1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani enfrenta a Portuguesa de Desportos no primeiro jogo da Taça Independência, às 20 horas no estádio Brinco de Ouro. E no sábado, a Ponte Preta encerra a fase de classificação da Série A2 diante do Noroeste, às 15 horas no estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista.
17h11, manda like pra nós, manda pra cá, meta o dedo no joinha, like, manda like. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio no ar. Ô Batista, boa tarde, aqui é o Sérgio das Paineiras. Fala. Eu queria falar sobre esse problema aí dessa dívida da Ponte Preta, que ela não pode contratar agora, né? Pô, o pessoal que tá credor da Ponte, se o cara analisar bem, cara, teria que fazer uma composição aí e deliberar isso aí, porque a Ponte Preta, com esse time que ela tá hoje, se ela não contratar ninguém, ela vai cair na Série B. E aí vai pra Série C, então eles vão matar a vaca, né? O cara tá dando um remédio tão forte pra Ponte que é aquela história da vaca que dá o leite. Então eu queria saber de você, Batista, o que está faltando? Uma vontade da parte dos credores ou da diretoria atual também, que não quer sentar para conversar. E a gente sabe que tem uma briga aí entre o ex-presidente, que é o maior credor, e o atual. E a Ponte está no meio disso aí. Eu acho que eles vão matar a vaca e aí vai todo mundo perder. O que você acha, Batista? Abraço. Dizem, né? Opa, um abraço, muito obrigado. Dizem que é melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. Porque a boa demanda é essa questão aí, a história do remédio, né? Sai todo mundo perdendo. No caso aqui, a entidade, a Ponte Preta. Eu não conversei sobre esse assunto com as partes, até porque realmente há uma dificuldade nesse aspecto, né? Então, o melhor caminho, sem dúvida, seria sentar e tentar arrumar um acordo. Mas entendo também que é muito difícil, são situações antagônicas, né? Quando se tem um antagonismo muito forte nas partes, não tem como se juntar. Aí teria que entrar uma terceira parte que tem acesso às duas partes para tentar um armistício, uma trégua. E a partir do momento dessa trégua, começar a costurar um acordo. Então, um não vai procurar o outro e o outro não vai procurar um. Teria que ter um terceiro com acesso às duas partes para tentar encontrar o melhor caminho. Não sei se existe essa pessoa, né? Eu estou apenas dando uma satisfação aqui para o nosso ouvinte que pediu a minha opinião. Então, teria que encontrar o caminho desta maneira, porque realmente a situação vai ser muito complicada. Se a Ponte não tiver condições de contratar para a Série B, com esse time que ela tem aí, não consegue se segurar. Vai ter muita dificuldade. Tem bons jogadores, mas o campeonato é muito longo. Não sei se vai sair algum jogador, tem questão de contusão também. Então é necessário contratar. Mas está no transfer ban, se não pode inscrever jogador, aí vai ter que disputar. A Série B começa dia 14 de abril. Parece longe, mas está aí, está em cima. Março está rolando, né? Hoje é dia 9 de março. Daqui a pouco já tem que começar a montar o time para entrar na Série B. E se não contratar antes, aí vai ficar só com o rebotalho do mercado, né? As melhores peças estarão empregadas. Então tem que urgentemente tentar aí ver se consegue encontrar um caminho. Se não existir o caminho, tem que construir um. E esse caminho pode não ser o melhor nem para um nem para outro, mas pode ser o melhor para a entidade, para a Ponte Preta. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH. Boa tarde, Bandeirantes. Batista, é o seguinte, a Ponte Preta não tem que participar nada desse campeonato aí não, né? A Ponte está numa situação difícil, tem dinheiro nem para disputar a Série A2, o brasileiro, o tal do trans, não sei das contas aí, tá atrapalhando tudo. Como é que vai ter time para disputar essa Copa Paulista aí? Não, tem que disputar nada não, tem que montar um time para subir no brasileiro, na Série B. Tem que gastar dinheiro uma vez só, agora ficar aí montando o time aí, já não tem dinheiro.
E vai querer ficar montando um time aí pra Copa. Para com isso aí, tá tudo errado. Abraço pra vocês aí, André e Luizinho, voltando de Piracicaba. Chuva pra danar, hein? Cuidado, hein? Tá chovendo, cuidado aí no volante, né? Que venha com Deus, que dê tudo certo, mas tome cuidado. Atenção, você que está me ouvindo agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando essa conversa aqui de chuva. Quando você dirige debaixo de chuva, mas aquela chuva forte, na hora que você liga o limpador do para-brisas do carro, ele limpa mesmo ou só dá aquela espalhada na água? É horrível, não é mesmo? Se estiver acontecendo isso, é porque a palheta do limpador está ressecada e já passou da hora de trocar. Então, passa lá na Rocha Autopeças, eles têm toda a linha de palhetas de altíssima qualidade para todos os modelos de carros. Você vai pagar baratinho e você mesmo, com um pouco de habilidade, consegue trocar. Na Rocha Autopeças tem mais de 40 mil variedade de peças para deixar o seu carro renovado. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Encontre o link do WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Peça o orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. 17h18 em Campinas. Manda like aí pra nós. Dê um like, meta o dedo aí no botão. É, exatamente. Manda like aí pra nós. Mais um ouvinte no ar. Ouvinte com mensagem de áudio. Boa noite, Batista. José Marçal de Hortolândia. Já sentei o dedo, hein? Já sentei o dedo no botão do Tigrão. Não adianta, o Marco Ebelim é muito antipático. Ele não vai sentar para conversar com ninguém. Ele é o dono da verdade. E se ele não sentar para conversar com o povo, a Ponte, o ano que vem, esse ano, infelizmente vai cair para a Série C. Senta para conversar. 17-19. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Programa quente, a chapa do Português está esquentando, vai vendo, hein? Disputou 4 títulos, perdeu os 4. Vice Pereira, vice. Meu Deus, você pegar o orçamento do Fluminense e pegar o orçamento do Flamengo, a diferença não justifica o que aconteceu ontem no Maracanã. Prevaleceu a competência, o excessivo, exaustivo trabalho do Fernando Diniz contra o Gueri de Vitor Pereira. Essa é a saga brasileira que está sendo cumprida com tantos treinadores estrangeiros no Brasil e com tantos talentos emergentes por aqui. Gostaria também de conhecer o salário dos dois. E aí termina o jogo, o Fluminense dá a volta olímpica e o Flamengo vai para o vestiário com o rabinho entre as pernas. Fala, galera de hoje! Você aprovaria a contratação de Andrigo no Guarani? Claro que sim. Belíssimo jogador, foi muito bem no Guarani. É um jogador que joga mais adiantado, que joga mais, às vezes, vindo com a bola. Jogador eclético, dá várias opções para o treinador, finaliza bem, faz gols. Claro que eu aprovaria. Você acha que a Ponte deve jogar a Copa Paulista pensando na Copa do Brasil de 2024? Como não existe mais o ranking nacional de clubes, é lógico que eu acho que a Ponte deve jogar. Resta saber a questão orçamentária.
Cabe, não cabe? Quanto custa? Como é que é o negócio? É sub-23? Como que é o regulamento? Que padrão de time que dá para montar? Porque para montar e disputar tem que montar para subir, não. Para ser campeã e garantir a vaga na Copa do Brasil. Só que todo mundo está de olho nessa grana aí. Então já não é mais aquele campeonatinho baba do ovo. Já é um campeonato que, por incrível que pareça, ele acaba sendo mais importante do que a Série A2 em termos de calendário. Veja as incoerências da Federação Paulista de Futebol. A Copa Paulista dá vaga para a Copa do Brasil. A Série A2, com 15 jogos, depois mais 3 mata-mata, não dá. Não dá. Incoerência. Daqui a pouco a Copa Paulista vai ficar mais importante do que qualquer outro torneio em São Paulo. Então já não é mais o velho e bom preenchimento de calendário. Só para manter os pobres aí em atividade. Já não é mais assim. Então não vai ser um campeonato fácil. Tá todo mundo de butuca nessa vaga. Inclusive o grande rival, o Guarani. E para o Guarani, inclusive, a grande rival, a Ponte. Então, se for para montar time, ambos, para jogar a Copa Paulista, saibam que o sarrafo subiu um pouco, para que ninguém se faça de desavisado depois. E mais uma grande incoerência da Federação Paulista de Futebol. O cara que consegue o acesso, que vai para a divisão de elite do Campeonato Paulista, para a Série A1, que é campeão da Série A2, que é uma verdadeira guerra a céu aberto. Premiação do campeão, 250 paus. Premiação do campeão do troféu do Dom Pedro I, Dom Pedro de Alcântara, o Riacho do Ipiranga, o Independência, o ex-troféu do interior, o preminho de consolação, 400 paus, com 3 partidas. Então, com 3 partidas, o campeão do troféu de consolação, 400 paus. Com 192 jogos e guerra a céu aberto, o campeão da Série A2, Série A2, 250 paus. E Federação Paulista de Futebol, até quando, hein? Que fase horrorosa da federação. E vamos dar like aí, moçada. Você está vendo a gente no YouTube? Tem muita gente vendo pelo YouTube. Vendo aí o Tigrão, o Batista, o CH, toda a equipe da Bandeirantes. Toda a equipe. Leandro Boles, Vladimir Catarino. Tá todo mundo em cena. Você está recebendo aí com uma baita qualidade no mundo inteiro, som e imagem. É muita gente, dezenas de milhares nos assistindo. Então, você que está vendo, dá uma força aí. Conte pra gente que você está vendo. Participe do chat. Mas principalmente dê um like. Manda um joinha para nós aí. Aperta o botão do Batista aí que ele gosta. E ontem você estabeleceu uma meta de 130, só para informar, terminou com 144. Mais de 10% acima da meta. Isso é que é cumprir a meta, hein? Rolando 10% acima da meta é muita coisa. E foi só até às 7, hein? Foi só até às 7, hoje vai só até às 7 também. Hoje, como a gente está começando a convocar aqui a nossa tropa de elite, quem que é a nossa tropa de elite? Os nossos ouvintes, pô. A gente aqui, sem ouvinte e sem telespectador, a gente morre de fome. A gente vira a essência do subnitrato do pó de nada. Então, você que está nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, a meta hoje 150. 150, molezinha, hein?
molezinha, tem 1h30 de programa ainda. Vamos ver se até por volta de 6:45, 18h45. Hoje é até às 19h, né, Batista? Sim. Tem jogo do Santos. Então, vamos lá. Até 6:45, se a gente bater a meta, tem piada hoje, hein? Tem piada. Tem piada suja. E não é o elefante que caiu na lama, não. Piada pesada e suja. Não! Não! É piada legal. Piada profissional. Para descontrair a sua quinta-feira à noite. Vamos lá! Você que está nos vendo, que está curtindo pelo YouTube, mete o dedo no botão sem dó que o Batista gosta. E atenção, hein? Você que é ponte pretano, quer assistir de graça o Jogo da Macaca, domingo, 15h. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp, tem uma senha. Você vai pegar esta senha e vai mandar para o número de WhatsApp que está lá o seu nome completo e o seu CPF. É um ingresso por CPF. Sorteio daqui a pouco. Então mande nome completo e CPF para o número de WhatsApp que está lá no rodapé da tela. E mande também a senha. São 10 ingressos que serão retirados na loja da Macaca. Fica você olhando o portão principal do Majestoso, lado esquerdo. Vai assistir o jogo no setor VIP do estádio Moisés Lucarelli. Participe e boa sorte para você. Ouvinte no ar, 1728. Boa tarde, pessoal da Band. A respeito do assunto do futebol misto aí nas categorias de base, tudo bem, desde que as meninas de 17 anos tenham nascido meninas e não ficaram meninas ao longo do tempo, porque senão vai ficar prejudicial para os meninos de 12, 13 anos. Essa é a minha opinião. Boa tarde, Carlos Cavalcante, Jardim dos Oliveiras. Valeu, um abraço, muito obrigado. Esse foi um assunto abordado hoje na tela da Band sobre uma medida tomada pela CBF liberando o futebol misto, envolvendo meninos e meninas, categorias de base. Não vale para o profissional. Então é sub-10, sub-12 e sub-14. Edinaldo Rodrigues, que é o presidente, argumentou que não tem campeonatos e, consequentemente, não tem também jogadoras, né, de base para a montagem dos times femininos. Então ele acha que com essa medida vai ajudar a montar, a formar, a forjar jogadoras femininas para depois abastecer a seleção brasileira. O CH não quis opinar, o Gleger é contra essa medida. Ele tem uma preocupação, inclusive, com os pais que têm as meninas que vão disputar esse tipo de competição. E a CBF criou um mecanismo onde as meninas de 17 anos, é isso que o ouvinte está dizendo, podem disputar o campeonato com garotos de 13 anos. Meninas de 17 e garotos de 13, para poder compensar a diferença no aspecto físico, né? Então, entende a CBF que uma menina de 17 anos tem o corpo mais ou menos parecido, do tamanho de um menino de 13 anos. Não sei onde é que eles buscaram cientificamente essa afirmação, mas é isso que a CBF está propondo. É um assunto extremamente polêmico, mas vários países do mundo já estão se utilizando desse procedimento. Inclusive, tem um país, Holanda, se não me falha a memória, já está utilizando esse procedimento até mesmo para as categorias sub-18, né? E com isso está fomentando aí o futebol feminino. É um assunto polêmico, mas já está aprovado pela CBF e vai passar a valer, né?
só para categorias de base. 17h31, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Edson Luiz Magre, Distrito de Souzas. Batista, quando o Marco Eberlin foi eleito presidente da Ponte, eu me lembro muito bem numa entrevista que ele fez com vocês aí da Band, que ele ia chamar todo mundo para sentar, conversar, inclusive o ex-presidente Carnieri. Que eu saiba, não chamou o homem para conversar, né? Que eu saiba. Me dá uma posição, por favor, que isso daí é muito sério. Era chamar o Sérgio Carnieri para bater um papo, conversar sobre as dívidas, né? E ele falou bem claramente sobre isso daí, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Abraço, muito obrigado. Não sei se chamou, se não chamou, não tenho conhecimento para afirmar nem que sim, nem que não. 17h32, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, CH, Greg Jorge, Tigrão. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Ponte vai ser campeã da Série 2. Só que preciso conversar com o CH, para o CH conversar com cada jogador da Ponte Preta, para não descer aquele líquido amarelo no calção. Senão não consegue ser campeão da Série 2, ok? E quanto ao Guarani, não pode perder o melhor jogador, entendeu? E trazer jogador bom, entendeu? Principalmente do meio de campo para frente. No São Bernardo tem uns 4, 5 jogadores bons do meio de campo para frente. O São Bernardo é um time muito bom do meio campo para frente. Entendeu? Só assim ele consegue subir. Entendeu? E eu já falei quanto ao técnico do São Bernardo, eu falei de trazer porque a gente quer que o Guarani sobe. Entendeu? Eu sei que o Tigrão, o CH e o Grego Jorginho, eles não podem opinar sobre isso aí, que eles são comentaristas. Entendeu? Por isso eu quero trazer um técnico bom pro Guarani subir. Porque se trazer uma baba de treinador, o Guarani vai cair. Não sobe de jeito nenhum. Tem que trazer um técnico bom. Entendeu? O técnico do São Bernardo é muito bom. Boa tarde, é Paulo aqui da Vila Formosa. Bogrinho da Pela até Augusto. Obrigado, boa tarde. Um abraço, boa tarde. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal. Ô, Tigrão, que lógica que é essa sua de 3 partidas, R$400 mil, e na Série A2, 200 conto e 192 partidas? Os times que estão na Taça Independência disputaram já o Campeonato Paulista, vários jogos, querido. Ou você acha que para disputar a Taça Independência o cara pulou de navio ali? Pulou do navio. Não, velho, que isso? Tem os jogos anteriores. Outro, tá achando pouco o valor da Taça Independência, da Série A2 com relação à Taça Independência? Sobe de divisão que você ganha os 400 pau. Primeira divisão é outro naipe. Outra visibilidade, patrocínio, outro dinheiro totalmente. Se não tem competência para estar na primeira divisão, se contenta com os 200 conto da A2. Não assinou? Não, né? Não disse o nome. Assina, tá? Sempre que tiver possibilidade, sempre que participar, legal colocar um nome e assinar, né? No caso da mensagem de áudio, dizer o nome. Mensagem de texto, assinar, colocar aqui o nominho, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Mas ele... Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. A lógica é a falta de lógica, tá respondido. E tem muito jumento no poder, porque tem muita gente com visão distorcida. Muito jumento no poder por causa desse tipo de visão. Tem nada a ver de visão, cara. O troféu do interior, com todo respeito a todos os participantes, ele é um prêmio de consolação e nem um campeonato é um pequeno torneio, prêmio de consolação para os eliminados. Para os eliminados. E não adianta vir com clubística aqui em cima de mim, não, tá, companheiro? E fala seu nome aí também, fica mais bonito. Não venha com clubismo em cima de mim, não. Tivesse posições trocadas, como o gloriosíssimo Guarani Futebol Clube, com todo o cartel que possui, já teve um infortúnio de disputar 5 anos seguidos a Série A2. E a minha oposição é exatamente igual. Não estou vendo quem está na primeira, quem está na 1, na A2. Estou achando que essa federação, que levou na mão grande a vaga do Guarani na Copa do Brasil, por absoluta incompetência, por politicagem, por não saber somar que 1 e 1 são 2, e achou que o Guarani já tinha entrado pelo ranking nacional,
Isso eu não engoli até agora. Para você não me interpretar errado, viu, companheiro? E não ser tão maldoso nas suas colocações. Tão maldoso. E insinuar coisas das quais você não tem a menor ideia. Tá? Eu vou na rédea curta com essa federação até que ela repare a injustiça que cometeu com o Guarani, viu, companheiro? Então você precisa analisar os fatos com um pouquinho mais de coerência e menos maldade no seu coração e menos ódio de quem você nem conhece, que a sua colocação ela foi infeliz. Você insinuou coisas aí como se eu jogasse na Ponte ou no Guarani. E eu não jogo em coisíssima nenhuma. O meu time é a Bandeirantes. E depois você põe seu nome aí, se precisar a gente conversa com você. Ouvinte no ar. Fala, Batista e equipe. João de Barão. Tô gostando do Guarani por enquanto, hein? Renovação de Giovanni Augusto, de Richard Rios, Bruno José. Contratação de Andrigo. E dando a mala para esses pé rapado aí, Nicolas Careca, Gênison, Iago, Lima, e vai com Deus. Continua assim. É nóis. Ok, um abraço, muito obrigado, ouvinte participando conosco, mandando aqui mensagens 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você mandar para cá as suas mensagens. Aroma das Ervas. Tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes e ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando chegar lá no estabelecimento que você frequenta, dá uma olhada, vê se tem Aroma das Ervas. Se não tiver, reclame com o dono do estabelecimento, com o gerente. Você tem o direito de reclamar, perguntar para ele por que não tem naquele estabelecimento Aroma das Ervas. E aí é o seguinte, pode dizer para ele que a Aroma das Ervas é a melhor e se ele tiver Aroma das Ervas, ele vai satisfazer os clientes, vai melhorar a sua clientela. Então olhe na gôndola, se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Acesse aromadeservas.com.br. Bem, vamos ouvir aqui o Fábio Sanches. Fábio Sanches conversa conosco, ele deu uma entrevista e ele começa, inclusive, falando sobre virar a página. A Ponte foi desclassificada da Copa do Brasil, perdeu 2-0 para a equipe do Brasil de Pelotas e deixou de ganhar 2.100.000. Mas tem a Série A2. Não é esse jogo contra o Noroeste. É um mata-mata que vai começar no dia 19. Dia 19 ou dia 18, né? Pode ser sábado ou pode ser domingo este jogo, mas é o primeiro nesse final de semana, 18 ou 19, é o primeiro jogo do mata-mata. Vamos ouvir o Fábio Sanches. Claro que é um momento difícil, né? A gente acaba vivendo um luto ali de 1, 2 dias no máximo,
porque a gente tinha planos, tinha expectativa aí de chegar mais longe na Copa do Brasil. Infelizmente, acabamos perdendo esse jogo lá, mas a gente tem um objetivo muito grande de colocar a Ponte Preta novamente na Série A1 do Paulista. Então, já viramos a chave, né? Rapidamente, não temos tempo para lamentar, né? Então, viramos a chave, como eu falei, e agora foco total no Paulista. Você, como capitão da equipe, um dos mais experientes, né? Como é que avalia esse processo todo? Como é que você tem conversado também com outros garotos, justamente para que vire logo essa chave, né? E dê prosseguimento nos objetivos do clube? Olha, apesar do nosso time ter muitos meninos, né? Muitos jovens, mas são os meninos que têm uma cabeça boa, uma mentalidade boa. Então, na base da conversa ali, os mais experientes, o próprio Hélio com a comissão, já foi falado, já conversamos, né? Já passou, não era o que a gente queria, mas são coisas do futebol, acontecem. Então, como eu falei, agora o foco é no Paulista. A gente tem mais um jogo aí nessa primeira fase e a gente quer terminar bem o campeonato, quer terminar bem a primeira fase para entrar com confiança total aí no mata-mata. A gente vai jogar dentro de casa, né? Mais uma vez a gente tem que colocar a nossa força ali dentro de campo, fazer valer o nosso mando, como a gente vem fazendo durante todo o campeonato. Vai ser um jogo difícil, um time que vem crescendo, que cresceu muito dentro da competição. Então é um jogo complicado, mas que temos que fazer valer o mando e mostrar a nossa força mais uma vez diante da nossa torcida. E queremos, né, como eu falei, acabar essa primeira fase aí com uma vitória dentro de casa para entrar na semana do mata-mata ali com uma confiança boa. E aí, CH, Fábio Sanches, o que você achou da entrevista? Hoje até na tela da Band eu falei, olha, ruim demais, né, sair da Copa do Brasil, mas pior será se a Ponte levar para a Série A2, para o mata-mata da Série A2, os resquícios, entrar derrotada, entrar arrebentada, porque foi por uma decisão contra o Brasil de Pelotas e se deu mal. Tem que ficar lá, né, o CH? Essa derrota tem que ficar lá em Pelotas, não é isso? Teoricamente sim. Na prática a gente vai ver se realmente ficou em Pelotas. A eliminação da Ponte da maneira que foi, ela me deixou preocupado. Até acredito na verdade eu não acredito, eu espero e torço para que tenha sido uma atuação pontual ruim da Ponte. Mas algumas coisas chamaram muita atenção. Em termos individuais, muitas peças não jogaram e não dá para saber o que vai acontecer. Nessa Série A2, você lembrou muito bem que em uma ou duas oportunidades o time realmente foi testado e não foi bem. Contra o Brasil foi testado e não foi bem. Será que esse time suporta a parte emocional de cobrança, de que vestir a camisa da Ponte no mata-mata, com o dever de subir? Não sei, porque a pressão vai ser muito grande, a cobrança é muito grande, a torcida é grande, a cidade é grande, a necessidade do clube é grande em voltar para a primeira divisão. Tudo isso acaba compondo um peso grande, que é jogar na Ponte, ter sido líder absoluto na primeira fase e ter o investimento que teve, que foi feito, o time que foi montado, é o time mais caro dessa divisão. Então, algum comportamento, ou na verdade alguns comportamentos individuais, jogadores que sumiram da partida contra o Brasil, me deixaram preocupados. Pode ser pontual, eu espero que tenha sido. O Hélio tem experiência suficiente para resolver isso. Como resolver? Ele já deve ter passado por isso inúmeras vezes na carreira dele. Agora, chamou a atenção, eu acho que é um outro campeonato, tem o advento aí das duas partidas ida e de volta, isso muda, se você comparar, é diferente
você jogar uma fora e outra em casa. Então, eu espero que tenha sido pontual, não é? Porque aquele clima que foi enfrentado contra o Brasil, a Ponte pode enfrentar na próxima fase. Não sei ainda com quem ela vai enfrentar, ela pode pegar o Primavera, ela pode pegar o Comercial, ela pode pegar o Juventus, entre outros jogadores que estão brigando ali pela 8ª vaga. Não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza, porque que o Hélio está preocupado e está sensível com isso, e sabe que tem que arrumar, ele não vai externar isso de jeito nenhum, ele vai trabalhar dentro do vestiário, intramuros, entre eles lá, mas ele sabe que o time dele claudicou, que o time dele baixou a guarda de uma maneira inexplicável. Com 3 minutos tinha jogador querendo peitar a arbitragem. Independente do que aconteceu e o árbitro foi muito mal, você tem que estar preparado para a provocação, para a arbitragem inexperiente, para o jogo picotado, para a catimba. Porque quando você enfrenta um time melhor, como foi o caso na minha opinião, o Brasil é pior que a Ponte, só que em termos de comportamento, estratégia e malandragem, o Brasil deu de 10-0 na Ponte. Isso pode voltar a acontecer na Série 2, por que não? Não é? Então a Ponte tem que tomar cuidado, muito cuidado. Não é simplesmente a vontade e a necessidade de deixar lá atrás, no passado, virar a página. Precisa conseguir dar o próximo passo. Tem que ter aprendido lições com o que aconteceu contra o Brasil. Eu espero que a Ponte tenha aprendido, Batista. E para você, Tigrão, achou que aí da entrevista do Fábio Sanches, percebeu de que essa derrota, pela fala, né? Não temos aqui o semblante, não temos o rosto, o olho do jogador, mas pela tonalidade, pela fala, por aquilo que você ouviu, o episódio Brasil de Pelotas está superado ou não? Não. A porrada foi muito forte. E a frustração para a torcida, para a diretoria, para os jogadores, para nós da imprensa, foi muito grande. Eles sabem que foram mal. Eles sabem que não jogaram no nível que um jogo eliminatório exige. Quando eu falo nível, é nível de competitividade, é nível de intensidade. Então, a gente percebe que ele está abatido, mas que está absolutamente consciente. Como é muito recente ainda, hoje é quinta-feira, o jogo foi na terça, ainda está abatido. Se ele entrasse dando risada, fazendo festa, já passou, não vamos olhar no retrovisor, o negócio é daqui para frente, deixa para lá, tá errado. Tem que lamber as feridas, porque foi uma baita de uma porrada. E eu diria até que foi um vexame. Não a eliminação, mas a forma com que ela aconteceu. Então, o Fábio Sanches tenta contemporizar, tenta de alguma maneira passar uma palavra de alento para o torcedor, mas no próprio tom das suas palavras, a gente percebe que não passou ainda. Mas ele disse, foco agora, vira a chave, sábado é um jogo que para a Ponte vale muito pouco, tanto é que ela vai poupar todo mundo que está pendurado, não tem nenhuma preocupação com esse jogo, e depois vem o mata-mata. E aí, esse baixo astral tem que acabar, tem que parar, aí tem que desaparecer. Mas não desapareceu ainda não, porque está muito recente e a porrada foi muito forte. Ouvinte participa conosco, 17h50. Olha, estamos com 44, hein? 44 likes. Então, meta o dedo no botão, dê um like aí para nós. E você que é pontepretano e quer assistir de graça o jogo da Macaca, você pode participar de um sorteio. Tem que entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. É o número exclusivo para sorteios. Não é este número que você manda para cá mensagem de texto e de áudio. É outro número, é um número exclusivo que está lá na tela, no rodapé da tela. E tem uma senha. Mande o seu nome completo, o seu CPF, é importante o CPF porque é um ingresso por CPF. E mande também a senha. Mande para aquele número que está lá na tela, no YouTube da Rádio Bandeirantes. O sorteio será
através do site Sorteador. É um site eletrônico abastecido com os nomes e os CPFs. E aí, lá nós vamos sortear 10 ingressos para o setor VIP. Esses ingressos serão retirados no dia do jogo. 2 horas antes do início da partida, os ingressos estarão disponíveis na loja da Macaca. O jogo é às 3, não é às 3? Então, a partir de 1 da tarde, os ingressos estarão disponíveis lá na loja da Macaca, até 5 minutos antes do início do jogo. Porque 5 minutos antes do início do jogo é o tempo de você chegar na loja e retirar os ingressos, porque quando a partida começar, obrigatoriamente a loja tem que estar fechada, tá bom? Então participe e boa sorte para você. Ouvinte no ar da Bandeirantes, 17h52. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Eu tô com o Tigrão aí nessa ponderação dele aí a respeito de que o troféu do interior e Taça Independência não tem valor nenhum, viu? Fazendo uma comparação, ganhar o troféu do interior ou a Taça Independência é igual quando um parente seu é solto. A gente fica até feliz, mas dá uma vergonha quando os outros ficam sabendo, viu? Valeu, um abraço. É o Erivelto do Jardim Aurélia Bugrino. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde a todos aí da rádio. Aqui é o Aldoliz do Parque Industrial. O que está acontecendo? O Gênison, o atacante, fala na rede social que já tinha saído do Guarani. E agora o cara é titular amanhã. Tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira, né? Porra, o cara fala que já tá saído do Guarani e chega e fala que o cara é titular para amanhã. Pode parar, mano. É só o Guarani mesmo, pelo amor de Deus. Porra, dá oportunidade para quem quer jogar. O cara já mostrou que não tá mostrando futebol, o cara já sabe que é ruim. Obrigado a todos aí da rádio. Abraço, muito obrigado. Quem falou para você que o Gênison vai jogar amanhã? O time ainda não saiu. Eu vou dar o time do Guarani nesse programa. Então, a menos que você tenha lá uma informação privilegiada que tem uma ligação diretamente dentro do cérebro do Moisés Moura, que é o técnico interino. Aí, se tiver uma ligação lá dentro do cérebro dele, você já está prevendo, né, que o jogador estará em campo na partida de amanhã, partida marcada para as 8 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, fica ouvindo o rádio aí, porque daqui a pouco vou dar o time do Guarani, tá bom? Ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô, louco, que é isso? Meu amigo Batista, beleza não? Aqui é nós, o Edson Fernando, hoje tá meio ausente, hoje eu voltei a trabalhar, tava de férias, né? Tava lá em Minas hoje, mas já voltei, tava com o caminhãozinho lá. Fala pra esses caras aí ficar de boa aí, meu, tá tirando o Tigrão aí, porra. Que isso? Que porra é essa, mano? Não tem que tirar ninguém, não. Paga 200, paga 300. O que não paga é a conta nossa no final do mês. Fala aí, Tigrão. Não paga água, não paga luz, não paga IPTU, não paga porra nenhuma esses caras aí. Bola é bola, a bola vai pra lá, vai pra cá. Entrou é gol, não entrou, o goleiro defende, tudo certo. Depois toma uma cerveja e quem é bugrina, pode te pretando. Para com isso, mano. Totalmente errado essas coisas. Um abraço pra todo mundo. O Edson Fernando é nóis. É nóis! Abraço, muito obrigado. Olha o Pablo Castinheira, Praia Grande, São Paulo. É claro que os concorrentes na A2 sacaram o ponto negativo do time. Sei não. Tá dizendo aqui, né? Tá se referindo aí, no caso, a Ponte Preta. Boa noite, Carlos Batista e equipe na lata. Quem vai mais longe na Série B, Guarani ou Ponte? Porque todo ano nós, como torcedores, ficamos na expectativa de subir e se manter.
O que vocês acham, mesmo a Ponte tendo esse problema do transfer ban? Hoje é Ponte, mas todo ano os times que representam a cidade estão sempre na gangorra. Abraços, Zanon do Taquaral. Difícil, né, CH, fazer qualquer prognóstico agora, né? É uma eleição aí no Guarani domingo, não se sabe quem será o presidente, não se sabe ainda nem quem será o treinador e quais os jogadores que estarão disponíveis para a Série B. No portal carlosbatista.com.br de hoje tem informações sobre a tentativa ou interesse do Guarani na contratação do Andrigo, renovação do Giovanni Augusto, renovação do Richard Rios e uma boa notícia, ele não vai sair nessa primeira janela. Ele disputa parte da Série B e deve ir para o exterior na segunda janela. Tem também a questão do Bruno José, está próximo de um acordo, um acerto. Mas tudo vai depender da eleição de domingo. E com relação à Ponte Preta, existe a questão do transfer ban. A semana que vem vai ter novidade com relação ao transfer ban. Prometo trazer aqui a informação, tá? Essa semana não, até porque hoje é quinta, né? Amanhã é sexta-feira, mas na semana que vem eu vou trazer informações importantes, novidades sobre o transfer ban. E aí, CH? Olha que situação, Batista. É muito delicada toda essa situação para não virar conversa de bar, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar aqui. Domingo tem uma eleição. Vamos imaginar, hipoteticamente, que a oposição vença. Pode acontecer. Será que a oposição quer que o Giovanni Augusto permaneça? O Richard Rios? Será que ela vai querer a permanência do Pastana? Será que ela aprecia o Bruno Mendes como centroavante? O Moisés Moura como treinador? Ou ela quer o Moisés e acha que não precisa de um técnico experiente, como sugeriu o Pastana numa última entrevista? Qualquer coisa que a gente fale aqui, eu pelo menos penso assim, neste momento, pré-eleição, pode ser mal interpretada. Eu quero ver, a partir de segunda-feira, como é que vai ser o discurso de quem ganhar e de quem perder. Não é? Eu acho que a intenção é legal. Eu acho que, por exemplo, o pessoal que está comandando aí, parece que tem aí um... Como é que eu vou falar do Heitor, por exemplo, que surgiu aí uma possibilidade de contratação, lateral direito da Ferroviária, que um dia jogou no Inter. Não dá para falar nesse momento. É melhor esperar a semana que vem. Aí ganhou, sabe quem vai comandar. E como é que nós vamos projetar se o Guarani vai melhor que a Ponte, que tem o problema do transfer ban por acaso? Agora eu vou falar da Ponte. Imaginem uma situação que pode acontecer. Se a Ponte não subir na Série A2, vocês já imaginaram o tamanho da pressão, do clima que vai ficar para o início do Campeonato Brasileiro? Se já tem a responsabilidade, não é? Tem o dever de subir para a primeira divisão. Você imagina se não... Pode acontecer, eu até acho que isso é pouco provável que aconteça. Eu acredito que a Ponte vai subir. Mas vejam o cenário como muda completamente de uma semana para outra. E nós estamos falando do céu ou do inferno na Série A2 para a Ponte em 15 dias. Ou 30 no máximo. Então veja, não é que não querer responder. Às vezes nos chegam... Eu respeito a opinião de todos, tá? Eu estou falando pela minha cabeça, eu não estou falando pela minha equipe. De uma semana para outra muda tudo e tem muita coisa que não dá para responder. A gente aqui atende educadamente, a gente trabalha para o nosso cliente, que é o nosso ouvinte, a gente tem um prazer imenso de falar com vocês, mas tem pergunta que não tem resposta, ou tem resposta de qualquer jeito. E então essa pergunta eu não tenho resposta. Porque os dois times, eles podem tomar diversos caminhos diferentes até o início do Campeonato Brasileiro.
Então, mais à frente, nós vamos ter aqui eu vou ter um imenso prazer de responder, mas nesse momento não é possível responder essa pergunta. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você. Boa noite, Gleger. Boa noite, Batistão. Um grande abraço para você. Um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Para falar aqui das pautas do programa sobre a possível contratação aí do Andrigo. Olha, Batista, eu contrataria sim. Eu acho que o Andrigo teve uma belíssima passagem pelo Guarani. Claro que teve aquele problema de contusão, né, que aí acabou deixando fora. E foi aonde o Regis acabou ganhando a posição e tendo aquela trajetória maravilhosa. Então, você ter jogadores do nível do Andrigo, sem dúvida nenhuma, é sempre muito importante. Ainda mais para um campeonato tão longo como é e competitivo, né? Além de longo, competitivo, a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que se tivesse condições, o contrataria, né? E para o lado da Ponte, se eu acho que a Ponte deve jogar a Copa Paulista pensando na vaga da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E tentar montar um time forte, tá? Você vê que nós vimos aí diversas vezes, né, aquele Sub-23 que a Ponte teve aí, disputou alguns campeonatos, inclusive acho que foram Campeonato Brasileiro da categoria e tal, e acabou não andando bem. Agora que é o momento de você ter uma espécie de aspirantes e paralela à Série B, tentar montar um time competitivo para disputar a Copa Paulista. Eu já vi inúmeras vezes, inclusive, Batistão, na época em que jogava na Portuguesa, a Portuguesa disputava a Série B e disputava a Copa Paulista. E acontecia como acontecia no Aspirantes. Aquele atleta, vamos supor, que está suspenso, que está voltando de contusão ali na transição, tal, que em alguns momentos o treinador espera o momento certo para colocar ele novamente no time, para readquirir ritmo, você usa lá na Copa Paulista. A Portuguesa fazia muito isso na minha época. Inclusive eu joguei, tive uma contusão séria no tornozelo, aí na minha recuperação e tal, e aí naquela transição, né, eu fiz 2 jogos pela Copa Paulista, para ver se estava legal, né, para readquirir novamente o ritmo. Então é importante, eu até para que você gire o seu elenco, né, até para que você consiga recuperar um jogador ou outro, é importante demais. E a Ponte precisa da vaga na Copa do Brasil. E o caminho para que ela possa retornar, para mim, na minha opinião, mais curto, sem dúvida nenhuma, seria a Copa Paulista. Só lembrando que o campeão da Copa Paulista, ele decide ou a Copa do Brasil ou a Série D, né? E o vice-campeão fica com aquilo que sobrar. Então, eu tentaria, sim, disputar a Copa Paulista e, repito, montando um time forte, porque provavelmente, se não for aí título ou até mesmo vice, porque tem alguns times que ao invés de escolher a Copa do Brasil, escolhe a Série D, né? Então, acontece muito isso. E a Copa do Brasil, às vezes, fica com o vice. Mas eu tentaria, sem dúvida nenhuma, montar um time forte e disputar, sim, a Copa Paulista. Ponto 10, pizzaria e restaurante O Ponto do melhor self-service de Campinas. Refeição deliciosa todos os dias. Tem qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais, saladas, buffet completo e também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos tem o saboroso churrasco. Atenção, conheça o restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, na região central de Campinas. Ambiente agradável e excelente espaço para confraternizações. O salão é climatizado, o atendimento é excepcional. Anote aí o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Você vai falar com o João Dias,
Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chegando no restaurante, procure pelo proprietário. Ele vai te receber com um largo sorriso. É o mais simpático da gastronomia campineira. Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, 18h06 em Campinas, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, pessoal aí da Band. Quem fala é o Alan Cangiani. Em relação aí ao amigão aí, ele comeu bronha, porque isso fica escancarado o erro do ser humano hoje em dia. Não olhar para o próximo, não levantar a cabeça, olhar para o lado e ver que tem alguém semelhante a ele, apenas com costumes diferentes, apenas com gosto diferente, apenas com um time diferente. Às vezes a situação que o próximo ou que você como enxerga como inimigo, às vezes a situação se volta para você. Então a gente tem que parar e pensar e querer e desejar um mundo com seres humanos melhores. Então, automaticamente, se a gente pensa o bem pro próximo, o bem vem pra gente. Então, fica a dica aí, meu parceiro. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, integrantes da mesa, Tigrão, CH. Parabéns pela peruca que o CH comprou, hein? Muito bonita. Batista, eu tô ouvindo o programa e eu vi a entrevista do zagueiro Fábio. É lamentável, né? É muito fácil virar a chavinha, né? Virou a chavinha, mudou para a Série A2, a Ponte ficou com um prejuízo de 2,1 milhões na mão, mas na hora que o salário atrasa um pouco, ou sei lá quanto que atrasa, eles ficam tudo reclamando aí que o salário não cai, que isso, que aquilo. A Ponte Preta foi lá em Pelotas para brigar e não para jogar bola. Seu Gé mais reclamou do que jogou. Seu Amaral só arrumou confusão. Enfim, foi um amontoado de perna de pau. E Tigrão, perdoe os ignorantes, eles não sabem o que falam. Meu nome é Adilson, moro no Jardim do Trevo e sou pontepretano. Fiquem com Deus, um bom trabalho para vocês. Abraço, muito obrigado. Estamos com 63 likes. Meta o dedo no botão aí, hein? Dê um joinha para nós. Ô, Gleg, pede pra rapaziada que eu já tô na terceira rodada. Quanto tá aí, Batista? 63. Não, 63 é muito pouco, gente. 150 hoje, hein? Gente, vamos, hoje nós precisamos de pelo menos 170 likes, pô. Vamos começar aí, ó. É só pegar o telefone, acionar lá o sininho, lá acionar as notificações e dar o like. O like é o joinha aqui, ó. Aperta o joinha aí, ó. Aperta aí. Aperta o joinha. Beleza? É só apertar o joinha. Dá um like aí pra nós aí, pô. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Confira aqui, ó. Novo Nissan Kicks Advance com PEC Plus 2023. Entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é 0. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Para a nova Nissan Frontier Attack 2023, entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e as 3 primeiras revisões grátis. E o Nissan Versa Advance C VT 2023 com condição especial para PCD. À vista, a partir de R$ 96.590 ou entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge,
o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Intervalo 18h11, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na sala do Sócio Campeão no estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. O jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h13 em Campinas. Ouvinte participando conosco. Olá, Batista e equipe. Fato é que a derrota da Ponte Preta para o Brasil de Pelotas reacendeu a memória de situações negativas vividas pela Ponte quando o time tinha que dar a resposta e, infelizmente, fraquejou. Está todo mundo com o pé atrás. O torcedor já viveu isso antes. Não é questão de pessimismo, eu acho. A questão é que a história do clube não recomenda a que o torcedor possa ter 100% de certeza que esse time sobe. Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. Abraço para você, Wagner, muito obrigado. Vamos ouvir o Enderson. Ele deu uma entrevista coletiva hoje para a assessoria de imprensa do Guarani. Vitor Rede é o responsável pelas perguntas e ele começa projetando o duelo de amanhã. Partida marcada para as 20h, Brinco de Ouro, narração de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Partida contra a Portuguesa. A gente está se preparando bem, a gente vem de um jogo muito bom contra o Palmeiras e um jogo muito bom também na goleada contra a Inter. O grupo está confiante, a gente está mais unido. É um adversário difícil, como a gente viu o jogo aqui pelo Paulista. A gente conhece o time deles, estamos estudando o time deles também. A preparação está boa e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito bom ter sequência, né? Vai ganhando confiança, sente mais à vontade ali, vai pegando mais a dinâmica do jogo. Me sinto melhor, me sinto mais confiante, fisicamente estou melhor. Seguir evoluindo para fazer um grande campeonato brasileiro e, se Deus quiser, levantar essa taça aí também. É muito importante a presença de todos, né? A gente subir para o campo e ver a torcida apoiando a gente, gritando pela gente, pelo clube, é muito importante, dá algo a mais. Quem puder comparecer, que compareça, que vamos dar nosso melhor e será um grande jogo. Rapidamente, sem comentar, apenas dando o conceito dos três comentaristas sobre o Enderson. Começo com você, Tigrão. Qual o conceito do volante bugrino que falou conosco? Regular. E para você, CH? Regular. E para você, Gleger? Regular. Claro que nós estamos tendo aqui como referência o trabalho dele no Guarani, tá? Não é a carreira do moço. É o trabalho que ele executou no Guarani até agora.
O técnico Moisés Moura não definiu o time do Guarani. Vai arrastar isso até amanhã, mas o time deve ser Tony no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Jamerson. O Enderson, que acabou de falar com a gente, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno Mendes e Rafael. Não tem o Bruno José, está suspenso, terceiro cartão amarelo. Tomou na partida contra o Palmeiras e não tem também. Aliás, com relação ao Bruno José, ele tomou um cartão contra o São Bento e ele tomou um cartão contra a Inter de Limeira. Ele se entusiasmou, né? Ele marcou um golaço e aí ele foi pra galera, tirou a camisa, foi lá e tal, comemorou, voltou, pá! Tomou cartão amarelo. Aí no jogo contra o Palmeiras, o Brinco de Ouro tomou amarelo, o terceiro tá fora desse jogo de amanhã. Eu tô sempre falando isso, né? Acabo me tornando repetitivo. É burrice o cara tomar de graça um cartão amarelo, porque se é numa situação de jogo, tem que cometer uma falta, alguma coisa, matar um contra-ataque, não tem jeito. Agora, de graça, toma cartão. Mas no calor do jogo, o cara estava entusiasmado. Pô, é profissional. Isso é para amador, é para várzea, é para o jogo do final de ano. Profissional, o futebol é profissional. É, jogo de casado contra solteiro, aí vale tudo. Agora, jogo de profissionais, você tem que ter a cabeça profissional. Infelizmente, tem aí alguns, né, que não conseguem entender isso. E aí tira a camisa, primeiro, se prejudica, porque toma o cartão amarelo, olha aí, um jogo importante, o Bruno José não vai poder participar. E olha que não tinha tomado cartão o campeonato inteiro, de 12 partidas, ele tomou cartão amarelo por situação de jogo em 2, que foi contra o São Bento e contra o Palmeiras. Então foi esse cartão que ele tomou contra a Inter de Limeira lá em Sorocaba, é que tira ele da partida importante, valendo uma grana legal contra a Portuguesa. Então tem que trabalhar com a inteligência, ué. Tem que pensar que é profissional e não cometa essas asneiras. E isso sem contar que prejudica o patrocinador. O cara tira a camisa, joga no chão. O manto sagrado, a camisa de um clube de futebol é um manto sagrado. Deveria ter um pensamento muito além do que simplesmente ali o tecido. Veja o Yuri Tanque, eu admiro esse cara. Ele jogou no Guarani, um cara extremamente inteligente. Uma vez ele marcou um gol e foi comemorar. O Guarani tem lá embaixo ali do tobogã, na beirada do campo, tem um símbolo do Guarani, o escudo, o brasão do Guarani está pintado ali. Ele terminou a partida, foi comemorar lá com a torcida. O que ele fez? Tirou as chuteiras para subir em cima do símbolo sagrado que é o escudo do time. Então, muito diferenciado o cara tem uma cabeça muito acima dos demais. Infelizmente, o Bruno José está fora e esse deve ser o time. Existem algumas situações que eu gostaria também que os comentaristas falassem, porque pode ser que o Bruno Mendes não comece jogando e aí ele vai fazer um negócio diferente, né? Vai colocar, talvez, aí o Neilton, não é a dele, mas para jogar centralizado, ou o Isaac. Tem o Rafael, que entrou no jogo no lugar do Bruno José, quando ele saiu no intervalo na partida contra a equipe do Palmeiras. Então pode ser, evidentemente, que o Rafael vá para o jogo de início, mas pode ser que não vá também. Então, vamos ter que esperar, aguardar o que é que vai acontecer, mas provavelmente será esse time que eu passei aqui para o jogo marcado para amanhã, às 20 horas. Começa com você, CH, sua análise. Tem o Bruninho por aí também, né? Se o Isaac vai jogar, o Bruninho pode surgir aí, né? Bom, eu não sei, eu não tenho informação de quem vai jogar. Eu só espero que o Moisés coloque o Bruno Mendes de começo. Mesmo que ele suporte pouco tempo, 30 minutos, tipo. Porque se ele está escalado para ir para o banco, ele tem que suportar isso, pelo menos na parte teórica, né? Vai levar o cara no banco para passear?
para usar 10 minutos? Não tem sentido. É um jogo eliminatório. Então, se ele vai para o banco, entende-se, entre aspas, que ele tem condição de jogar pelo menos 30 minutos. Então, começa com o jogador. Então, pelo que ele ter feito, a possibilidade dele jogar desta maneira que você está sugerindo é grande. Mas como você está perguntando para mim, no meu time jogo o Isaac, no meu time jogo o Neilton, não jogo o Rafael. E no meu time joga o Bruno Mendes. É assim que eu escalaria. O restante é isso mais ou menos que você acabou colocando, porque tem contusão, tem jogador que não está pronto, é aquela coisa toda. Na zaga tem que ser a zaga que você sugeriu também. Eu acho que qualquer coisa, independente dessas escolhas que vão acontecer no ataque, com todo respeito, eu acho que o Guarani é favorito para avançar, Batista. Agora há pouco o ouvinte colocou, o Gênison se despediu nas redes sociais e agora ele vai jogar. Eu não sei de onde o ouvinte tirou essa informação, porque eu até li no ar a mensagem que ele colocou nas redes sociais e a informação que eu tenho é que ele não está mais no Guarani. Agora, se o cara aparecer amanhã no jogo contra a Portuguesa... aí não vai dar para entender absolutamente nada, né, do que aconteceu. Batista, mas pode ser que ele vai sair após ele o término do Paulista. E o Paulista os nomes são muito parecidos. Eu acho que ele confundiu o Gênison com o Jamerson. Também cada criação, cada pai criativo, hein, Batista? Eu respeito, são nomes bacanas, tá? Mas o ouvinte às vezes confunde. Pode ter sido por aí, né? Porque olha lá, já ia confundindo também. O Gênison já se despediu, né? Agora, se ele subir a escadaria lá, aí precisaria entrevistá-lo. Falar, por que você se despediu e depois você voltou atrás, né? Qual foi o motivo? O Guarani te procurou, você se precipitou, mas eu acho que não. É um cara rodado, né, dentro do futebol. É um cara já cascudo, né, experiente. Eu não ia dar uma rata dessa daí. Ir para as redes sociais, agradecer, muito obrigado, gostei da cidade, tive lá no ponto 10, o João é uma simpatia, é o mais simpático da gastronomia campineira, fui lá no rodízio de pizza, adorei, o buffet é legal, mas estou indo embora, quando eu estiver em Campinas, volto no ponto 10. Não, ele não ia fazer isso, né? Não ia sabendo que ainda tinha possibilidade de permanecer. Então, acho que o ouvinte pode, estou tentando defender o ouvinte, pode ter confundido aí na sílaba e na semelhança dos nomes, Gênison com Jamerson. E para você, Gleger, esse time aí, né, considerando também a possibilidade da entrada do Bruninho, mas tudo leva a crer que se o Bruno Mendes não começar jogando, deve começar o Neilton no lugar dele. Ele tem opções, né, Batista? Ele tem o Neilton, tem o Isaac, tem o próprio Bruninho. Então, assim, opções ele tem. Tem o Rafael. Eu, por exemplo, né, num campeonato como esse, e aí a Copa Independência, eu daria oportunidade ao menino, que vem buscando espaço aí, tem entrado bem em alguns jogos. Por que não? Por que não, Rafael? E outro detalhe é que ele tem usado o Rafael nos jogos, né? Tem entrado o menino. Então seria uma boa também, até para dar quilômetros rodados aí para o menino. A gente sabe que é um moleque muito talentoso, já entrou em algumas partidas aí, até mesmo pela pouca idade dele, mas mostrou que tem condição. Então por que não? Apareceu o Rafael aí aberto, ele vem lá sempre pelo lado direito, né? Seria uma alternativa legal. O restante do time acho que é por aí mesmo. Agora a questão do Gênison, peraí, né, gente? Pô, às vezes o cara tá de saída, mas ao término do Campeonato Paulista. Fez o acerto lá, acabou o Paulistão, tá fora. E o Paulistão ainda não terminou. Terminou a primeira fase. Agora tem a Copa Independência. Pode ser que ele reapareça, não sei. Mas já se despediu. Acho que pode ter sido uma ação precipitada. Foi lá, acertou. O negócio é o seguinte, acabou o Paulistão aí, nós não vamos contar mais, ok, beleza. Mas tem que terminar. E para terminar tem jogos ainda, né? A gente nunca sabe, né? Mas essa eu acho que é a única dúvida aí. Mas e se ele aparecer entre os titulares? Ok, já está se despedindo, está falando que não vai ficar para a Série B, mas tem que terminar o Paulistão. Veja, o contrato dele termina no dia 30 de abril, né?
O contrato termina no dia 30. Então, ele deve ter sido comunicado que não vai permanecer. Ele tem que permanecer treinando, tem que permanecer no clube, mas para ter colocado a nota, ele deve ter recebido a informação de que não vai permanecer. E se o Guarani procedeu dessa maneira, o Guarani está absolutamente correto e, aliás, está de parabéns. Porque o gestor correto, ele faz isso. Se o funcionário não vai permanecer, chama o funcionário, mesmo que ainda depende, tem um pedaço para ser cumprido, comunica que não vai permanecer para dar a ele a oportunidade de mandar currículos para outras empresas, no caso do mundo corporativo, ou o empresário dele no mundo do futebol tentar arrumar um outro emprego para ele, né? Então, estão dizendo aqui que saiu um post e no post ele aparece no post do Guarani. Então pode ser isso. Estão interpretando pelo fato de ele ter saído no post que ele vai ser o titular amanhã contra a Portuguesa. Mas pode não ser isso. Ele tem que cumprir até o término do contrato dele, ele tem que ficar no clube, ué. A menos que ele tivesse um outro clube interessado e fizesse um acordo lá amigável para deixar o clube antes do término do contrato. Mas vamos lá, ô Tigrão, sua opinião aí, esse time aí que vai enfrentar a Portuguesa, o que você acha, hein, Tigrão? Acho bom time, acho que está motivado, acho que está com a autoestima elevada, 2 grandes resultados, principalmente pelas circunstâncias, depois da ameaça, até tranquila a garantia de permanência do Guarani, depois da retumbante goleada lá em Sorocaba, metendo aquele 5-0 e jogando muita bola sobre a Inter de Limeira. E depois, um empate 0-0, mas contra o melhor elenco do Brasil, do Palmeiras, que vem inteirinho também para Campinas. Não aliviou, não tirou o pé, não. E o Guarani segurou a onda, fez um bom primeiro tempo, igual para igual. Segundo tempo recuou um pouco, mas se defendeu bem e empatou com o gigante Palmeiras. Então o momento é bom do Guarani, rapaziada com a confiança elevada. Não está definido totalmente o time ainda, né? Vem Bruninho, vem o Rafael. Eu acho que devia começar com o Rafael. Porque se o Rafael já tem tutano para entrar contra o Palmeiras, por que ele não pode começar contra a Portuguesa com todo o respeito? O menino tem entrado bem em todas as partidas. Por que não prestigiá-lo, já que o Bruno José, que gosta de jogar pelo lado direito e se adapta bem ali, não vai poder jogar pelo terceiro amarelo? Por que não colocar o Rafael, que também rende mais, fazendo uma função bem parecida, inclusive faz bem a diagonal, é driblador, não tem medo de cara feia, parte para cima. Dá uma chance pro menino, bota o cara para correr atrás da bola. Aí tem o Bruninho, tem essa possibilidade aí do Bruno Mendes. Então não está totalmente definido o time. E a Portuguesa também vem, falei ontem aqui, a Portuguesa vem para se divertir, a Portuguesa escapou de maneira heróica, surpreendente. A Portuguesa subiu para a Série A1, né? Porque ela já estava na Série A2. Então a Portuguesa comemorou e deve comemorar mesmo como um acesso. Ela já estava fora do baile. E aí as coisas conspiraram a favor, ela ganhou 2-1 de virada do Mirassol, lá em Mirassol, e o São Bento, no saldo de gols, acabou perdendo um jogo improvável, né, pelo placar, para o Red Bull Bragantino por 3-0, e a Portuguesa, por diferença de um gol, escapou. Então a Portuguesa está em festa, está sabendo que tem A1 de novo ano que vem, tirou aquela jamanta dos ombros. Eu acho que vai ser um jogo legal, mas o Guarani é favorito. Olha, eu vi o post aqui, né, no Twitter. Esse post foi colocado há 26 minutos. Está escrito assim, ó: preparação finalizada. O Guarani está pronto para o confronto de amanhã. Aí tem uma primeira foto, Giovanni Augusto chutando a bola. Aí tem uma segunda foto com 2 jogadores sentados na bola, o Anderson e Richard Rios. Aí tem uma terceira foto, Gênison fazendo um joinha para a câmera, fazendo um pé do galo.
Então, acho que deve ser isso, né? A galera está interpretando que se A foto é de hoje? Tem data na foto? A foto é de hoje? Você é o personagem do Chico Anísio. O Gênison assinou. Ele colocou pelo menos a digital dele. Tem exame de sangue do Gênison? Qual é o grupo sanguíneo dele? Então não me venha com jurumelas. Churumelas. É o Pedro Churumelas. Pedreira. Não me venha com churumelas. Um abraço pro Nilcio Freitas. Mandou aqui uma mensagem, parabéns pelo programa, abração para todos aí do time Band. E mandou uma foto do rádio, né? O conjunto de rádio, o media player dele aqui está mostrando 85.7 MHz. Está ouvindo, portanto, em FM, faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. Faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Ô, Batista. Quer mandar um recado aí, Batista? Ô, Batista. Oi. Como é que é o nome do cara aí da escolinha do professor Raimundo aí? Que o Tigrão tava imitando? Pedro Pedreira. Pedro Pedreira. Pedro Pedreira. Só lembrando que o Tigrão, ele é a cara do seu peru, né, cara? A gente fica confundindo. Às vezes ele tá imitando aí o Pedro Pedreira, mas Tigrão, sem dúvida nenhuma, é a cara do seu peru, né? Da escolinha. Ah, não acho, não. Eu acho que você que tá com a cara, depois do implante, da cirurgia capilar, você tá com igualzinho, principalmente a parte da frente do cabelo. Você tá a cara da catifunda. 18h32, um rápido intervalo. Estamos com 105 likes, hein? Vamos lá, 105. Vamos lá! Vamos lá, pô! Vamos, moçada! Dá um joinha aí, vamos meu. lá, pô. Temos que chegar aos 170, Cadê esse dedo atômico aí, pô? 170. Vamos lá que tem piada, hein? Vamos lá e andar de mula. Vamos lá. Vamos lá. Moçada, faz um joinha aí. Batista tá que tá hoje, olha lá. Você viu que ele tá animado? É muita dedada no botão. Continua aí. Alegrem o Batista. Metam o dedo no botão. Um rápido intervalo e voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para Corbella Tintas. Copa do Brasil, destacando que hoje, logo mais 7 da noite, tem Náutico e Vila Nova. 8 da noite no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e São Raimundo de Roraima. 9h30 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, Santos Iguatu do Ceará. A Copa do Brasil prosseguirá na próxima semana com Maringá e Marcílio Dias, Coritiba e Criciúma, América Mineiro e Santa Cruz, além de Nova Iguaçu e Nova Mutum, Ituano e Ceará, Águia de Marabá e Goiás,
Botafogo e Brasiliense, CRB e Operário do Mato Grosso do Sul, Ipiranga de Erechim e Red Bull Bragantino, CSA e Brusque, Atlético Goianiense e Volta Redonda, Grêmio e Ferroviário do Ceará e, para fechar, Vasco e ABC. Quem se classificar vai à terceira fase, já com a presença dos times da Libertadores, o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B, entre outros representantes do futebol do Brasil. Eu destaco agora o Troféu Independência. Amanhã, 8 da noite, no Brinco, tem Guarani Portuguesa. Jogo único eliminatório. Quem passar avança à próxima fase do torneio. Já no sábado, outro jogo, também pela mesma competição, Santo André e Inter de Limeira. Destacando agora o Campeonato Paulista da Série A2. Última rodada sendo realizada neste sábado. Todos os jogos acontecem no sábado às 15 horas. Em Piracicaba tem 15 Velo Clube, Rio Claro e Comercial jogam em Rio Claro, Novo Horizonte, Novo Horizontino e Juventus, em Indaiatuba, Primavera e Taubaté, em Barueri, Oeste e Santista, em Lins, Linense, São Caetano, em Leme, Lemense e Monte Azul e no estádio Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Noroeste. Classificação da Série A2. A Ponte Preta já tem assegurada a primeira colocação, 33 pontos. Novo Horizontino, Noroeste, Santista, 15 de Piracicaba e Velo Clube ocupam as posições de segundo a sextos colocados e os times estão já classificados. Oeste é o 7º com 20, o Comercial 8º com 19. Ainda não estão classificados matematicamente. Brigam ainda pela classificação. Juventus, 9º colocado, 18. O Primavera é o 10º com 18 pontos. Taubaté, Rio Claro e Linense, 11º, 12º e 13º, respectivamente, não tem mais chances de classificação e também não corre mais risco de rebaixamento. 14º colocado é o São Caetano, 12 pontos. Na zona do rebaixamento, Lemense tem 11 e Monte Azul também 11 pontos. Nas quartas de final, nesse momento, a Ponte Preta estaria enfrentando o Comercial. Os outros confrontos, Novo Horizontino e Oeste, Noroeste Velo Clube, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbela Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Esporte em debate na Bandeirantes. 18 horas e 39 minutos em Campinas. Atenção, Gleger. Tá na escuta? Tá na escuta. Opa. Atenção, CH, tá na escuta? Firme e operante. Alô, Tigrão, tá na escuta? Sempre. Então, por favor, me ajudem a interpretar. Eu vou ler o que escreveu o Genison. Nem sei se o Genison merece toda essa discussão, mas enfim, vou ler aqui o que ele escreveu. Porque teve aqui, né, uma boa alma que mandou aqui uma mensagem dizendo que a interpretação de despedida da nota dele está equivocada. Ele não se despediu. O que ele estava era lamentando o fato do Guarani não ter se classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista. Então preste atenção. Rapidamente o comentário de vocês. Disse o Genison: gratidão por tudo, pela oportunidade de vestir essa camisa. E mesmo sem entender, Deus sabe de tudo. Nosso sentimento é que dava para ter ido além, mas tem coisa no futebol que não dá para explicar. O Guarani tem uma história muito grande. Sou feliz por ter a oportunidade de vestir essa camisa. O que você interpretou, Gleger? Que ele realmente não vai renovar o contrato. Então, o que deve estar fazendo a diretoria aí? O pessoal deve estar chamando o pessoal que não vai ficar, que não vai permanecer para a Série B,
Ó, seguinte, terminou o Paulistão aí, nós não vamos renovar o contrato, e aí você segue a sua vida e é assim que funciona. Até porque você, a hora que eu disse no meu comentário, e pode ser que o pessoal tá esperando terminar aí, ele deve ter tido uma conversa com a diretoria e já soltou essa nota aí. Então já se preparando para a sua saída. Pode ser que os caras já chegou, ó, a partir de agora nós não vamos mais, você já pode procurar um clube, não faz mais parte do elenco. Isso também, né? A gente não sabe. Mas olha, Batista, eu ainda, e a gente sabe como é que funciona, vamos lá, por exemplo, ele tem contrato até abril, correto? Correto. O Guarani, se ele não tiver nenhuma proposta de nenhum time, ele tem que cumprir o seu contrato. Mesmo o Guarani, não, nós não queremos mais, ok. Mas ele tem contrato até abril. Até abril ele é do Guarani. E ponto final. O Guarani não vai contar com ele até para a Série B. Não vai renovar o contrato. E aí ele tem que, claro, terminar. Então, se o treinador Moisés Moura quiser utilizá-lo nessas partidas agora da Copa Independência, ele tem contrato. Está treinando, jogou na última partida. Então, para mim, é o seguinte, ele deve ter soltado essa nota já dizendo que, olha, não vou renovar, não vou permanecer. E não se espante se ele aparecer aí na escalação, titular ou no banco, até porque ele tem contrato. Essa é a minha leitura. E já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Lá no Vitória da Bahia, por exemplo, eu tinha 2 anos, o meu contrato terminava em dezembro, o pessoal me chamou em novembro lá, ainda faltavam 2, 3 rodadas para terminar o campeonato. Gleg, é o seguinte, ó, nós não vamos renovar, tal, você fique à vontade aí, para já, se quiser ir já fazendo uns contatos aí, nós não vamos renovar. Ok. E o que aconteceu? As 3 últimas partidas eu participei, estava no time, estava no elenco, até porque eu tinha contrato. E aí acabou o meu contrato, não renovou e eu já me transferi para outro time. Pode ser que seja isso. Essa é a minha opinião, essa é a leitura que eu tenho. E é a real, por quê? Porque o cara tem contrato, não tem o que discutir. E para você, CH, qual é a sua leitura? Olha, Batista, tem um detalhe que a gente não está discutindo aí, né? O contrato do jogador até o final de abril, correto? Correto. Muito bem. Tem eleição dia 12, né? Sim. Então, como é que essa diretoria pode avisá-lo que ele não vai continuar ou que não vai renovar e se mudar a diretoria? E a outra diretoria imaginar que o Gênison pode continuar? Sei. Eu acho que tem uma relação com a não classificação do Guarani. Não é? Pode ser despedida? Tem uma dúbia interpretação aí. Porque ele escreveu logo após a não classificação do Guarani, correto? Correto. Essa foi a data. Então eu só estou fazendo esse exercício agora. Como é que pode o jogador ter sido avisado por uma diretoria, caso atual, que não vai continuar ou que não tem interesse que renove depois do Paulista, se ela não sabe se vai ficar ou não? Difícil. Dúbia interpretação. E para você, Tigrão, qual foi a interpretação que você deu ouvindo o que o jogador escreveu? Ele fez uma despedida ou ele lamentou o fato do Guarani não ter se classificado? Quem interpretou como despedida se equivocou. O português é uma língua sensacional, é uma das mais complexas do mundo. A gramática da língua portuguesa tem que ser do ramo. Só fala do alemão, do japonês, mas a gramática e mesmo o vocabulário, a conjugação verbal, nominal, é bastante complexo. Tem gente que passa em física, passa em química, passa em matemática, passa em história, passa em geografia, passa em tudo, nota máxima, e toma bomba em português. Tem que interpretar direitinho. Eu era muito bom na escola em interpretação de texto, desde o ginásio. A professora dava um texto, pegava um determinado livro lá, falou, tem um capítulo aí nesse livro aí que vai da página tal a página tal, quero que vocês leiam, depois interpretem
que é que vocês entenderam desse texto? Eu gostava muito desse exercício. O Gênesis em nenhum momento se despediu, né? Ele, quando disse do orgulho de vestir esta camisa, ele se colocou no presente como atleta do Guarani e lamentou a desclassificação no Campeonato Paulista anterior. Se ele tivesse dito, olha o português aí, tive muito orgulho de ter vestido essa camisa, estava indo embora. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa. Está inserido. Se ele subir a escadaria lá, não vou me surpreender amanhã, né? Amanhã à noite. Amanhã. No jogo do Guarani. Para mim, claríssimo. Não, ele pode até nunca mais jogar no Guarani e não ter o contrato renovado. Mas o texto não é de despedida, não. 113 likes, hein? O programa vai até às 7 hoje. 113 likes. Não, mas tem que ser 170, Batista. Bom, tem o programa vai até às 7. Ô, gente, vamos meter o dedo aí, pô. Vamos dar o joinha. Ô, Tigrão, como é que faz aí os caras? Ô, tá devagar, tem que ser 170 até o final do programa. Falta 10 minutos, pô. Tem muita gente vendo o programa pelo YouTube, muita gente. É só você dedicar 1 segundo aí e clicar no joinha. Dá um like aí. Aliás, hoje o Gleger está reforçando aqui o time, né, da família Penhorada, que agradece sensibilizados likes. Hoje o Gleger está reforçando. Então meta o dedo no botão do Gleger também, pô. Olha, nós não temos acesso aos jogadores, mas tenho aqui uma informação de uma fonte absolutamente segura de que conversou com o Genison sobre o post dele. E ele disse que lamentou não ter classificado, mas que sabe que não ficará após o dia 30/4. Pronto, tá aí, né? A informação correta. Bom, então o Tigrão está correto. O Tigrão está certo na interpretação. Ele lamentou não ter se classificado. Isso. Agora, se ele sabe que ele não vai ficar, ele não colocou isso no post. Não colocou. Ele falou depois. Ele falou verbalmente. Mas no post ele não disse isso. Um rápido intervalo. Depois do intervalo, vou dar o nome dos ganhadores dos ingressos. Ontem sorteamos 10 ingressos. Os torcedores do Guarani vão pegar amanhã, do meio-dia às 6 da tarde, para o jogo de amanhã do Guarani contra a Portuguesa. Hoje sorteamos, não mande mais, porque já está encerrado. E aí, depois do intervalo, eu vou dar o nome dos 10 ganhadores dos 10 ingressos da Ponte Preta e Noroeste, domingo, 3 da tarde. 18h49. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
18h50. O Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, grande abraço, mandou aqui já uma mensagem dizendo que meteu o dedo no like do Tigrão. Valeu, muito obrigado. Aê! Ao Marcos Ortiz. Olha, vamos com os ganhadores dos 10 ingressos para o jogo da Ponte Preta, partida marcada para domingo, 3 da tarde. 1. Alcides Fonseca dos Santos. 2. Aparecido Dias Nascimento. 3. Carlos Alvim. 4. Cláudio José Rodrigues dos Santos. 5. Fabiano Gonçalves Amadeu. 6. Arleison Henrique Vicente. 7. Luiz Henrique de Almeida. 8. Márcio Rogério de Souza Mourão. 9. Priscila Amâncio Vicente. 10. Valnei Márcio Mateus. Repetindo. 1. Alcides Fonseca dos Santos. 2. Aparecido Dias Nascimento. 3. Carlos Alvim. 4. Cláudio José Rodrigues dos Santos. 5. Fabiano Gonçalves Amadeu. 6. Arleison Henrique Vicente. 7. Luiz Henrique de Almeida. 8. Márcio Rogério de Souza Mourão. 9. Priscila Amâncio Vicente. E 10. Valnei Márcio Mateus. Os ganhadores receberão uma mensagem dizendo que ganharam e vão comparecer lá na loja da Ponte Preta domingo, a partir de 1 da tarde. Os ingressos estarão disponíveis. Aqueles que não receberem a mensagem é sábado, porque, evidentemente... Né, sábado, né? É o jogo da Ponte. Sábado. É sábado às 15 horas. É que você falou, vão comparecer domingo. Não, os caras vão perder o jogo. Não, me equivoquei, né? O jogo é sábado. O jogo é sábado às 15 horas, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta, em Noroeste. Então, quem comparecer lá na loja da Macaca, levando o documento que contém que contenha lá, tem que ter um documento, tem que bater com o documento que ele mandou, né? O CPF que ele mandou vai estar na relação. Então, esse documento tem que ter o CPF que está lá na relação. Aí é só dizer que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes, tá bom? No Iga Atacado você encontra grande variedade de produtos de qualidade e preço baixo para economizar de verdade. Alimentos, bebidas, mercearia, produtos de higiene, limpeza, padaria, hortifruti e muito mais. Tudo no atacado e no varejo, e todos os dias tem ofertas. Arroz grão de campo 5 quilos, R$19,98. Azeite de oliva andorinha extra virgem 500 ml, R$22,98. Molho de tomate salsarete 300 gramas, R$1,59. Limpador casa e perfume 1 litro, R$6,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 13 de março. E tem muitas outras ofertas na loja toda. Pague as suas compras com cartão alimentação ou muitas outras opções de pagamento. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Os números estão no site iga.com.br. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba, abertas até às 22 horas. Acompanhe também no Instagram e no Facebook Iga Atacado Oficial. Rádio Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Olha, 150 likes. 150 likes. O Gleger pediu 170. Dá tempo. A meta alcançada. Dá tempo, meta hein? Alcançada. Meta do Tigrão alcançada, meta do Gleger faltando 20.
Nós temos ainda 5 minutos para terminar o programa. Tem o Na Lata, é a galera que curte o Na Lata. Mete o dedo aí, pô. Tá aí no YouTube, é só ali no joinha. Dá um like aí, meu. Vamos lá, 170. O que é 20 likes? Tamo aqui. Antes de terminar, o Batistão vai falar 170, hein? Vamos lá, maior vencedor da história do Real Madrid, Marcelo foi substituto de Roberto Carlos no clube espanhol e se tornou ídolo, assim como o Roberto. Quem jogou mais na Espanha, Gleger? Marcelo ou Roberto Carlos? Roberto Carlos. E para você, CH? Roberto Carlos. E você, Tigrão? Roberto Carlos. Qual dos menos favoritos tem mais chances de aprontar no Paulistão? São Bernardo contra Palmeiras, Botafogo contra Bragantino, Água Santa contra São Paulo ou Ituano contra o Corinthians? Começa com você, Tigrão. Água Santa contra o São Paulo. E você, CH? Água Santa contra o São Paulo. Você, Gleger? Água Santa sobre o São Paulo. Porque o PSG não consegue vencer a Liga dos Campeões com Mbappé, Messi, Neymar e companhia. Entendeu? A pergunta, CH, por que o PSG não consegue vencer a Liga dos Campeões com Mbappé, Messi, Neymar e companhia? Se nem eles, com o dinheiro que eles gastam, não sabem, eu não vou conseguir responder isso. Eu acho que é falta de conceito e de comando, não é? Não é só contratar jogador pronto, estrela, que você resolve todos os problemas. Troca treinador toda hora, mas uma explicação lógica eu não tenho. 166 likes, hein? A meta é 170, tá com 166. Qual a sua opinião, hein, Gleger? Batista, é difícil de explicar, né? É. Mas eu acho que é pela competitividade. Eu acho que não só... O PSG está cheio de craques, mas os outros times também têm muitos craques. E para mim, na hora do vamos ver, os outros times estão decidindo. Não que o PSG não mereça, longe disso. Mas eu acho que merece mais os outros. E para você, Tigrão, a sua opinião? Tem 2 estrelas do futebol mundial no PSG que quando conjugam qualquer verbo, eles sempre falam na primeira do singular. Eu. E no futebol, o que ganha título é falar na primeira do plural. Nós e nós. Enquanto for individualidade em prejuízo do conjunto, não vai ganhar a Champions League. Meta batida, 173 likes agora. Sensacional. Pergunta secreta. A La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, apresentou mais uma denúncia por racismo contra Vinícius Júnior do Real Madrid. O episódio ocorreu na partida contra o Real Betis no último domingo. Quantas denúncias já foram registradas na Liga Espanhola por ofensas contra o brasileiro? Você sabe, Gleger? Eu não faço a mínima ideia. E você, CH? Se eu não estou enganado, 7. E você, Tigrão? Bastante, hein? Para de olhar aí, Tigrão. Tá olhando no Google, pô. Hein? Vai acabar, olhar, hein? Já são 7 manifestações de racismo. 7 denúncias registradas. 3 delas contra o rival Atlético de Madrid. Há uma semana, o racista que insultou o Vini Júnior no jogo contra o Mallorca foi encontrado. O indivíduo recebeu uma multa de 21 mil, além de 12 meses proibido de entrar em recintos esportivos. 178 likes. Infelizmente não dá tempo para mais nada. Vem aí a Voz do Brasil. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau. Quinta-feira, 9 de março de 2023.